Olá, meu nome é Monize, como vocês já me conhecem, fundadora do Solta o Coque. E esse é um projeto que está batendo na minha porta há quase 6 meses. Então a gente resolveu hoje gravar o Solta a Língua, que é um podcast que é conversa de sofá, né? E eu trouxe aqui duas pessoas muito especiais. Primeiro a Dani, a minha amiga, que meu filho me deu. Eu tô muito emocionada, gente. A Dani foi em todos os Solta o Coque. É uma das minhas maiores incentivadoras. Obrigada. É um prazer E o estar aqui com você. Antônio, que se o Solta o Coque existe, é graças à nossa terapia. Então, ele é meu terapeuta há quase 3 anos, né, Antônio? 3 anos. E eu nunca esqueço um dia que eu tava chorando na terapia e ele me disse assim: o que te faz bem? E eu tinha falado naquele dia que era me reunir com outras mães que entendem o que a gente passa. E ele falou: então você deve fazer isso mais. E aí o Solta o Coque surgiu. Então, para mim é muito especial ter uma mãe que se permite soltar o coque. E para mim você é um cofundador do Solta o Coque. Obrigado, Moniz. Então, rapidamente vou apresentar. O Antônio é um terapeuta, ele está formado psicólogo, com anos de experiência, são 40 anos. Mais de 40 anos. Casado, 4 filhas, casado há 45 anos. 45 ou 47? 45. 45 anos. E o tema que a gente resolveu trazer aqui é um tema que é sempre recorrente, que é casamento pós-filhos, né? É um tema que eu converso muito com o Antônio, inclusive a gente já fez terapia de casal, né? Eu e meu marido com ele. E hoje é um bate-papo de sofá, então queria primeiro que vocês se apresentassem, Antônio. Lilian primeiro? Dani. A Dani primeiro, ou eu. Vamos lá. Mo, primeiro, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você nessa estreia de Solta a Língua. A gente trocou muito antes de sair o Solta a Língua. É muito legal, né? O Antônio tá aqui junto, uma pessoa, né, que já acompanha todo esse movimento. Então, até para me apresentar um pouquinho para o pessoal de casa entender, eu sou a Dani, amiga da Mo, incentivadora, sou invicta no Solta o Coque, adoro. Acho um movimento super importante. Eu ouço durante as festas, durante os encontros, como isso mexe na nossa rotina, como que no dia seguinte a gente está uma pessoa diferente, para nós mesmos, para os maridos, para os filhos, para os amigos. A gente tem um dia diferente, uma vida diferente, uma perspectiva diferente depois que a gente tem essas vivências, né? Sim. Eu sou mãe de 2, sou casada há 10 anos, eu tenho um menino de 4 anos, uma menina de 2 anos. Sou empreendedora desde 2016, mais recentemente eu me juntei a uma outra empresa, então sou uma mãe que trabalha também fora de casa, então para trazer um pouco o perfil e a gente ir trocando aqui as informações e esse bate-papo que vai ser muito gostoso, eu estou super animada. Obrigada pelo convite. Não. Eu sou Antônio, sou psicólogo há 44 anos, né? Sou especialista em terapia sistêmica, formado pela Unifesp, né? Lá nos anos de 1989. Sou casado, tenho 4 filhas, 4 netos e trabalho com famílias praticamente a minha vida inteira, desde a estruturação, reestruturação familiar, né, onde visa reorganizar a família, né, com terapia de casais e terapias individuais também. Estou aqui à disposição de vocês, né, para tirar algumas dúvidas, aquelas que eu possa e tenha resposta para vocês. Talvez não vou ter resposta para todas as dúvidas, né? Mas as que eu conseguir ter resposta, eu vou dar o melhor de mim. E queria corrigir a Monize, né? Ela não é fundadora do Solta o Coque, ela é a criadora do Solta o Coque. Está além, né? Muito além de fundar algo, né? A criação requer uma elaboração bem maior do que simplesmente montar algum negócio. Parabéns, Monize. Obrigada. Para nós, né? É verdade. Parabéns. A idealizadora, né? A Sim, criadora vai criadora. muito além disso. Bom, vou trazer então, vamos começar, né?
tentei fazer algumas pesquisas, né? E segundo o IBGE, acho que 34,5% dos casais que se separaram, eles tinham filhos menores de idade, né? E até uma pesquisa que no Reino Unido, 1 a cada 5 casais se separam com filhos de 1 ano, né? Então, quando nasce, 20% desses casais acabam se separando. Antônio, o que você acha assim que é a maior dificuldade de um casal quando entra um filho no meio disso, né? O que você enxerga hoje? Antes de responder a pergunta, Moniz e Dani, eu gostaria de dar uma breve história, né, do que acontece na vida das pessoas. Quando você conheceu o teu marido, quando vocês conheceram o marido de vocês, ou quando o marido de vocês conheceram vocês, vocês tinham sonhos, vocês tinham expectativas, vocês sonharam juntos, né? Ter uma família, vocês sonharam juntos ter um lugar para morar, vocês criaram sonhos, né? E isso na época do namoro, quando vocês estão se conhecendo, não existe barreira alguma. Vocês lutam por um ideal que vocês estão ali a dois formando. E aí vocês realizam o grande sonho da vida. Vamos nos casar. Oh, que legal, vamos casar, né? Vamos convidar pessoas, vamos fazer festa, vamos fazer aquilo. E o sonho, ele continua, né? E por alguns anos, né? Salvo aquelas mulheres, né, que não engravidam antes do casamento, mas por alguns anos, né? Esse sonho a dois, ele continua. Eles continuam. E aí vem o primeiro filho. Só que lá atrás, né, antes de casarem, vocês planejaram ter filhos, mas esqueceram de combinar como que vocês iam cuidar dos filhos. Né? Então, são, às vezes, alguns detalhes escapam, né, daquela empolgação, daquela emoção, né? Pode falar. Pode. Pode, né? Ah, vamos transar, vamos beijar, vamos fazer isso, né? Vamos viajar, vamos passar a noite junto, mas esquece de combinar o que vocês irão fazer quando vier o primeiro filho. Porque, eu tenho que trabalhar. Como que eu vou trabalhar? Eu tenho que sustentar minha esposa, tenho que sustentar meu filho. Eu preciso fazer alguma coisa que eu consiga trazer renda para minha casa. Eu preciso ter a minha carreira profissional. E o casamento acaba ficando num segundo, num terceiro plano. E isso, né, tem frustrado muitos casais, principalmente no início do casamento, né? Porque eles criam uma certa expectativa em relação ao casamento, né? Mas só criam expectativa das coisas gostosas, né? Transar, beijar, viajar, passear, ir em festa, mas esquece dos filhos. É quase que se fosse a gente não imagina que o filho chega e muda tudo, né? Talvez seria mais esse ponto, assim, né? O filho, quando chega para um casal, ele muda as prioridades. Então, a primeira prioridade que vem na cabeça de um casal, como eu vou criar meu filho? Né? A mãe, quando está grávida, os medos da gestação, né? Será que meu filho vai nascer perfeito? Será que meu filho vai ser... Como é que será que vai ser meu filho, né? Hoje, com esses ultrassons modernos, né, você tem uma imagem mais detalhada da criança, né? Mas vocês começam a criar expectativas em relação ao filho que vai chegar. E aquilo que eu falei, o casamento, ele passa a ficar em segundo plano. Então, vocês param de se curtir mais, né? Vocês começam a curtir essa criança que vem. E quando a criança chega, puxa, a mãe, né, tem que cuidar do filho. O pai, às vezes, ele participa
da criação do filho, principalmente no início, nos primeiros meses, vocês que são mães de crianças novas, né? Vocês lembram como que era no começo, noites mal dormidas, crianças, ainda mais você, Moniz, que é mãe de gêmeos, né? Imagino a dificuldade que foi. Graças a Deus, minhas filhas têm 6 anos de diferença de cada uma, né? Então eu pude criar 4 filhas únicas, né? Então Faz uma diferença. faz e muita diferença, né? Porque a mais velha cuidava da mais nova, né? Então havia uma divisão de tarefas dentro de casa que dava para se organizar melhor. Mas vocês têm crianças pequenas, né? Outras mães do Solto Coque, a maioria tem crianças pequenas, Sim. né? E isso acaba acarretando uma sobrecarga física e emocional para vocês, mães. Não que os pais não tenham, porque a sobrecarga emocional dos pais é como eu vou trazer o sustento para minha família. Então eu tenho que priorizar a minha carreira profissional, porque se eu não tiver um emprego bom, não tiver um ganho suficiente para dar educação, para dar condições de vida para os meus filhos, o que eu vou fazer? E que daí, é muito, né? O Antônio vai falando e vai passando um filme, né? A gente vai pegando algumas ideias e a gente vai se identificando com alguns pontos. E o que eu vejo é que depois, quando nascem os filhos, é uma grande adaptação, né? Sim. Porque o casamento não volta ao que era. E por um momento, eu acho que a gente fica buscando em que momento que o casamento vai voltar ao que era, mas na verdade a gente precisa entender que é uma nova configuração, que, né, que a gente tem o pai, tem a mãe e tem o filho agora, e a gente vai mudar as nossas prioridades, as nossas interações ali. E o que o Antônio ali comenta que eu acho interessante, que é como para a mãe vem uma carga diferente do que vem para o homem, né, para o pai, e como que depois, ao passo que os filhos vão crescendo, a gente vai conseguindo equilibrar essa adaptação e como que a gente vai conseguindo, dentro da carga de cada um, a gente vai tendo um olhar mais equilibrado entre divisões dentro de casa ou dentro da educação dos filhos ou dentro do casamento, para que ninguém se sinta sobrecarregado. Eu acho que esse é um pouco do desafio que a gente comenta nas rodas de conversa, né? Até o vídeo assim que mais gerou discussões, que era até uma das primeiras perguntas, é aquele vídeo que fala quem dá vacina, quem leva no médico, quem não sei o quê. E é o papel 95% materno, né? E aí chega uma época que nem nossos filhos já estão com 3, 4 anos, a gente também quer trabalhar não só por trazer renda, mas também para se sentir importante. E eu acho que é aí que começa a pegar as coisas. Eu não sei se você enxerga isso também. Às vezes eu discuto até com o Rafael, não, mas eu tô sobrecarregada e não me sobra tempo para fazer coisas para mim. Ele, mas eu trabalho um monte para pagar as contas de casa. E aí a gente fica tipo, quase gladiando um com o outro, né? Não sei se é um pouco isso também. Culturalmente, né? Se a gente olhar para o nosso passado, dos nossos pais, dos nossos avós, né? O papel da mulher e o papel do homem era um papel dos anos 80 para cá, né? Começou a mudar, né? Mas até os anos final de 1979, 80, né? O papel do homem e da mulher, ele era muito bem definido, né? A mulher cuidava do lar, era administradora do lar, criava os filhos, e o homem era o provedor do lar. Ele iria trabalhar, trazer o sustento para casa. E isso acarreta, né, culturalmente, principalmente em nós homens, né, a responsabilidade de trazer o sustento do lar. Só que eu não preciso, eu homem, eu não preciso ter os mesmos padrões de comportamento do meu pai, do meu avô, do meu bisavô. Eu posso enxergar de maneira diferente, né, que eu tenho que participar também da administração do meu lar. Né? E isso é difícil ainda para o homem.
né? Não são todos, muitos homens hoje, né? Você vê que eles têm essa mudança de mentalidade, principalmente os jovens a partir dos 30, 35 anos, né? Eles têm essa nova visão de mudança de comportamento, né? Então, os homens, eles precisam reaprender, né, de como participar do lar, né? Porque tanto o homem quanto a mulher, o casal, eles são corresponsáveis. Ninguém é maior que o outro dentro de um relacionamento. Os dois têm as mesmas responsabilidades, têm os mesmos direitos, têm os mesmos deveres, né? E isso, esse ajuste, aquilo que eu falei lá atrás, né? Isso precisaria ser combinado Antes do jogo antes começar, né? do casamento, né? Porque aquilo que eu falei, na empolgação, né? Nossa, minha mulher é muito linda, minha mulher é isso, minha mulher é aquilo. Nossa, que gato que é o meu namorado, eu vou querer casar com ele, eu me apaixonei, é isso que eu quero. Mas esquece de combinar. Eu gosto de trazer para a terapia, né, muito a visão do mundo corporativo, né? Toda empresa, você que é empresária, né? Você que foi empresária, vocês trazem para a empresa, vocês trazem ou trouxeram para a empresa de vocês planejamento estratégico, não trouxeram? Sim. Vocês Sim, criaram com certeza. metodologia, planos de como vocês queriam que a empresa evoluísse durante os anos. E para o casamento, vocês trazem isso? Eu não, a Dani é mais organizada. Né? Eu tenho um marido financista e muito organizado. É. Isso a gente tem um passo interessante em casa nessa divisão de tarefas. Mas eu estou acompanhando exatamente tudo que você está falando e é realmente isso, esse planejamento para tudo, né, Antônio? Sim. Para casa, para maternidade, para como criar os filhos. O que a gente espera para os nossos filhos? Tem uma coisa que eu e o Beto, meu marido, a gente conversava. Quando a gente pensava em ter filho, quando a gente falava, Beber uma água. será que a gente... Quando que será que é o momento pra gente ter filho? Porque, né, em algum momento a gente fica naquela, será que é agora? Será que não é? Porque uma vez que tem filho, daí não volta pra trás. Daí a gente precisa estar muito bem certo. Isso era uma coisa que a gente conversava muito. Era sobre o que a gente quer para os nossos filhos. Que tipo de educação que a gente vai dar. E isso a gente vê hoje na prática como é importante nós pais estarmos alinhados com a educação que a gente quer dar, até para não ter conflito às vezes entre pai Sim. e mãe na frente das crianças, né? Isso a gente se pontua muito em casa. Mas até voltando um pouco atrás no que a Mo falou de organização, de divisão, né, de tarefas e essas questões, na minha experiência, que eu vou falar, que a minha especialidade é a minha causa, né? É a minha experiência. Que essa divisão de tarefas ela acontece de forma gradual, né? Ao passo que vai existindo essa conscientização, que até você comentou de que os direitos são iguais, os deveres são iguais, né? Você falou, os direitos, os deveres E as obrigações. e as obrigações são iguais, exatamente. Então, em casa eu fui percebendo que isso foi acontecendo gradual de forma que existiu a comunicação. Talvez... A comunicação é tão importante, né? E aí, olhando por esse olhar, Antônio, o que você recomenda, assim, para quem não fez? É um sentar, é um fazer junto com uma terapia? Porque o que eu vejo, assim, eu não fiz. E aí, a gente já uma vez, até foi com você, a gente sentou e falou responsabilidades. Comida da cachorra, vacina, médico. E a gente até chegou a dividir conta de luz. Porque no final, quando a gente colocou na lista, eu acho que 95% estava comigo. Tudo bem que o Rafael trabalha. E a gente até tentou dividir. Mas eu vejo que recorrente... Eu até brinquei com ele esses dias. Eu precisava de um quadro de gestão à vista em casa. Do tipo, para ir colando, ó, esse você cumpriu, esse eu não cumpri. Para fazer a reunião... Eu até brinquei com ele. Falei, Rafael, eu vou começar a falar com você como fábrica. Vamos fazer reunião diária? Vamos olhar aqui nesse quadro e fazer? Olha que massa. Não sei se isso você recomenda, porque chega um ponto, e aí são coisas também de como dialogar. Por exemplo, a gente foi viajar, e aí as mães falaram o que mais pegou
Os pais bebem, bebem, bebem. E a gente, todas as mães com câmera na mão, com a câmera do bebê. Até eu brinquei, falei, gente, eu vou tirar essa câmera e vou dar pros pais, né? Mas como fazer esse alinhamento também, não sei. Um dia sou eu, outro dia você. Como sentar, como falar, como mostrar que a gente está sobrecarregada. O que é um Sem casamento? gerar conflito, né? Porque a preocupação é essa. Como que a gente traz a gente como traz do leve, né? Com a turma, né? E a gente escuta as amigas, as mulheres e o tema sempre é esse. Como que a gente consegue equalizar as tarefas em casa sem que gere conflito, porque a gente quer uma harmonia dentro de casa e que as tarefas elas sejam ali. Tanto que aquele filme da carga mental, a gente colocou no grupo de pais, a gente combinou, vamos colocar no grupo de pais e vamos ver se eles se incomodam. Aí um pai respondeu, coitado, ele ainda foi o único que respondeu e a gente queria esganar ele, porque ele respondeu assim, em um contexto todo chique, que a gente fica 9 meses grávida, então a gente entende quando o filho nasce e que o pai não. Eu até brinquei, mas meu filho tem 6 anos. Não é? Veja, o que é um casamento? Juridicamente, é uma sociedade. Não é uma sociedade? Uma sociedade entre duas pessoas, né? Que têm os mesmos direitos, os mesmos deveres e as mesmas obrigações. Se é uma sociedade, né? De novo trazendo para o mundo corporativo, vocês são empresários. Vocês, quando tinham empresa de vocês não tinham uma gestão de tarefas? Quando vocês precisavam reorganizar a empresa de vocês não contratavam uma consultoria, né? Vocês traziam ideias de fora para dentro da empresa para quê? Para melhorar. Para melhorar a empresa, né? Um casal, ele precisa também uma terapia de casal, não porque está ruim o casamento, mas para melhorar o casamento. A terapia de casal não é só para resolver problemas de conflitos emocionais, é para evoluir o relacionamento do casal. Claro que a maioria das pessoas que procuram uma psicoterapia, ela vai procurar quando está com a corda no pescoço, que não aguenta mais, está com vontade de desculpa a palavra, dar um pé na bunda do cônjuge, né? E tudo bem. Então nós vamos procurar com a água aqui, ó, em cima, né? Está prestes a falir a sociedade. Então a terapia de casal, a psicoterapia de casal, ela é necessária de tempos em tempos para ajustar momentos da vida do casal. Porque vocês são mães de filhos pequenos. Mas filhos, minha avó dizia, quem tem filhos tem cadilhos. Filhos é para toda a vida. Eu tenho filho de 45 anos e dá problema com 45 anos. Né? E tenho que ir lá socorrer, tenho que ir lá ajudar. Ela tem 45 anos. Né? Então, filhos, a mãe de vocês estão sempre olhando por vocês. Né? Então, filhos é para toda a vida. Então, não quer dizer que eles são pequenos hoje. Claro, eles precisam de muito mais ações dos pais do que um filho maior. Né? Mas precisam ter esse envolvimento emocional dos dois. Né? Precisam participar tanto o pai quanto a esposa, a mãe, da criação dos filhos. Né? Eu acho que daí vem num ponto, olhando para a empresa também, do reconhecimento, né? Porque eu até brinco, é muito difícil, numa empresa, você dá o resultado, você bate a meta, você é reconhecido. Num casamento, eu até brinquei que essa festa é sobre celebração. A gente desfralda, meu filho escreve, meu filho abraça um colega que cai, meu filho um monte de coisa. E a gente não olha pra gente do tipo com um olhar de reconhecimento do estou educando certo, né? Talvez isso também, esse reforço ajuda a gente na autoestima para um casamento, né? Parece que a gente só fica na cobrança, né? Não sei o reconhecimento dos méritos, né? Dos méritos e que de alguma nossos. forma, como casal, né? Como educadores,
Então, promovendo para Quer ver que interessante? Quando vocês namoravam, né? Só vocês, outras esposas e outros maridos também. O namorado de vocês eram gentis? O esposo de vocês eram gentis? Sim. Eles eram amorosos, né? Falavam de coisas bonitas para vocês. Sim. Elogiavam o cabelo de vocês, Sim. né? A roupa que vocês estavam vestindo, né? É. O teu corpo, o seu cheiro. Vocês faziam a mesma coisa para o marido de vocês? Vocês exaltavam o marido de vocês, né, quando eram namorados? Sim. E por que hoje não faz isso? Sabe, a gentileza, ela tem que estar presente. A gentileza, o comprometimento, elas têm que estar presente na vida do casal por todo o tempo. Uhum. Não é só quando vocês namoravam ou quando eles namoravam que eles tinham que ser gentis. Porque o homem, quando ele está na fase de conquista, né, é que nem o pavão, né? O pavão, quando ele vai conquistar, ele abre todas as penas, né? Ele fica imponente para a fêmea. E o homem também, né? Ele vai querer conquistar, vai dar o melhor dele, vai até contar histórias que não existem, né? Uhum. Mas vai dar o melhor dele para conquistar a esposa ou a namorada amada. E com o passar do tempo, aquilo que eu falei, com a vinda dos filhos, isso acaba ficando no passado remoto. Ah, ela não tem tempo. Ah, ela está cuidando dos filhos. Ah, eu tenho que trabalhar. Ah, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que fazer um curso de pós-graduação. Eu tenho que me preparar. E acaba esquecendo do relacionamento, da gentileza do dia a dia. Isso até você fala bastante comigo. E eu sempre falo para vocês, quase que às vezes os nossos encontros, eu e o Rafael, a gente passa sim, por boas fases e fases ruins, mas sempre quando você lembra e fala, vocês precisam namorar, vocês precisam marcar um jantar. E aí a gente pega uma noite e todas as vezes que eu saio desse jantar com ele, eu falo, agora eu lembro porque que eu gosto dele. Agora eu lembro porque ele me faz bem. Só que acaba que na rotina, no dia a dia, se não tem alguém me lembrando que eu tenho que olhar para ele com um olhar de marido, eu acabo realmente esquecendo. Porque é tanta tarefa, é tanta coisa, que a pessoa que está lá do lado é quase uma equipe de trabalho. E acaba criando um distanciamento sem a gente perceber, né? Quando você vai perceber. Porque tem essa questão que a gente vai tentando se encontrar. É uma adaptação, né, Antônio? Porque antes dos filhos nós somos mulheres, a gente tem as nossas prioridades, tem outras questões, o homem, né? Um homem tem as prioridades deles, os interesses deles, e de repente a gente tem um filho, a gente vira mãe da noite pro dia, porque na gestação a gente é mãe, mas é completamente não diferente. Tem noção Quando do nasce, que não vai tem vir, noção. né? Mas de repente você tem um ser vivo que você precisa manter vivo, que você fica completamente. Tudo absolutamente muda. E de uma forma diferente do que muda pro pai, né? E aí, de repente, a gente tem todas essas cargas emocionais que a gente precisa equilibrar. As tarefas que elas não deixam de existir. A mãe que está se encontrando na maternidade. O pai que também está se encontrando na paternidade e também no casamento. Sim. Né? Então, a gente acaba tendo alguns conflitos esses diários, porque a gente está nessa onda de se reequilibrar e de se entender nessas novas pessoas que somos e na nossa nova configuração familiar. E como que a gente, quando a gente vai se comunicar para poder namorar, para ver o interesse no outro, a gente acaba distanciando esse interesse, essa troca mais amorosa, porque vem toda essa carga na frente. Eu acho que o desafio muito, quando a gente conversa, é muito esse, né? Como que a gente busca o interesse, busca a aproximação quando a gente tem esses outros conflitos. Então, o que eu sempre converso e escuto de pessoas ou leio sobre o assunto quanto mais a gente se comunicar dentro de casa, como sociedade, que você comentou, né? Sim. Ter esses alinhamentos de colocar os pontos na mesa. O que está incomodando aqui? Os dois vão ter as suas listas de pontos que
poderiam ver melhorias ou de pontos que estão, né, incomodando cada um. Se a gente tem esse tipo de comunicação, a gente vai vendo que as coisas vão se ajustando dentro de casa e o interesse vem aparecendo e o casamento vem, né, ganhando destaque dentro de um relacionamento que não é só pai, mãe e filho, né? Mas eu acho que o mais difícil, Antônia, é como... Até eu peguei uma pergunta aqui que as meninas mandaram, né? Como fazer que é assim, porque os homens acham que nos ajudam quando eles são tão responsáveis pelo filho e pela casa quanto nós. É uma coisa cultural, mas como mostrar para eles que que o pai está entregando como pai ainda é muito pouco quando a gente olha pra gente e a nossa carga mental tá gigantesca. Qualquer ser humano, Monize e Dani, ele só vai mudar de comportamento quando ele enxergar que não existe mais saída, né? Então, acontece algo, né, comigo, e eu tenho que mudar minha forma de ser, minha forma de me comportar, né? Então, por quê? Porque se eu não mudar, algo ruim vai acontecer. Então, eu não preciso aplicar na minha família atual aquilo que eu vivenciei na família dos meus pais. Eu tenho que aprender, quer dizer, eu tenho que aprender é muito forte, né? Mas eu preciso ter consciência que eu necessito de mudar. Só que nem todo mundo, Moniz e Dani, vai ter essa consciência, né? Às vezes você precisa ter uma briga, às vezes você precisa ter uma discussão desnecessária para colocar o trem nos trilhos, né? Para colocar o relacionamento num caminho correto. E isso, às vezes, é necessário. Aquilo que a Dani falou, né? Eu preciso ter o diálogo diário, né? Todo dia eu preciso falar, conversar, porque todo dia tem uma coisa nova acontecendo na minha vida. E se eu não enxergar, eu homem não enxergar essa mudança de comportamento, a tendência é do meu casamento um dia falir, né? Eu tive que, olha, Monize, eu não sabia pegar, ou que não sabia o que era uma chave de fenda, e nem sabia para que servia uma chave de fenda, né? A minha esposa, ela construiu a casa dela, da casa que ela morava, junto com o pai. Então, minha esposa é pedreira, ela faz hidráulica, faz elétrica, e eu não sabia nada disso. Então, eu teria que fazer esse papel de homem, de fazer a manutenção da casa. Mas não me pede para pegar uma chave de fenda. Até hoje eu tenho dificuldade, né? Mas eu aprendi com ela fazendo isso. Então, tem coisas que eu vou precisar aprender com a minha esposa e tem coisas que a minha esposa vai precisar aprender comigo. Isso chama-se diálogo. Você sabe, né, que eu gosto, eu não sei se pode ou não pode, né, mas eu vou falar assim mesmo. Eu gosto de citar muito a Bíblia cristã, né? E a Bíblia diz, né, lá em João, capítulo 15, diz: "E falareis a verdade, e a verdade vos libertará." Qual é a verdade de cada um? Qual é a verdade que eu preciso comunicar à minha sócia, ao meu sócio, que está me mantendo angustiada, que está me mantendo preso? Então eu preciso me comunicar. E Antônio, aí nesse ponto, como fazer? E aí talvez quem está comunicando não está comunicando certo, né? Tem alguma dica de como fazer essa comunicação escrita? Escreve. Põe no papel. Às vezes nós temos dificuldades de verbalizar alguma coisa.
Escreve. É que vocês não são da época, né, da cartinha de namorado, né? Eu sou da época que escrevia carta para namorada, né? Aham. Escrevia aquele monte de coisa que a gente sentia, né? Colocava no papel. Hoje tem o WhatsApp, hoje tem O outros chat meios. GPT. Chat GPT. Chat GPT, convença meu marido que eu estou com sobrecarga. Então, hoje existem outras formas. Mas a escrita, né? Eu costumo falar, põe no papel de pão, né? Que é a melhor coisa que tem quando você não consegue comunicar. Se você não tem coragem, às vezes, para falar, escreve uma carta e manda para o seu marido, ou manda para sua esposa. Né? Não estou falando só do marido, mas esposa também. Às vezes tem esposa que tem dificuldades de aceitar traumas de infância, dificuldades de relacionamento. Tem que conhecer a história de cada um. Né? Então, a história de cada um é muito importante no relacionamento a dois. Porque cada um chega com uma malinha dentro do casamento, carregando as suas bagagens individuais. E esquece que no casamento tem que ter uma terceira malinha, né? Que é a malinha do casal. Eu acho que para mim esse é um ponto crucial de ter essa terceira mala, porque é o que são diferentes culturas, né? Eu até falo com o Rafael, meus pais ficaram casados por quase 30 anos, né? Só não estão hoje porque meu pai se foi. O Rafael vem de uma mãe que ela se separou muito cedo. Então a estrutura familiar nossa é muito diferente já. Monize, desculpa, né? Meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 12 anos. E eu estou casado há 45. Minha irmã está casada há 40. Meu outro irmão está casado há 30 e poucos anos. Então, não quer dizer, sabe? Depende de cada um, de como enxerga A sua mala, né? a sua mala, o seu relacionamento. O que é importante? Aquilo que eu falei, você não precisa vivenciar aquilo que você vivenciou na sua família de origem, na sua família atual. Na verdade, você já sabe qual roupa não funciona. Sim. Trazendo, né? Sim. É muito verdade. Esse autoconhecimento também, né, Antônio? A gente saber os nossos limites, isso da comunicação por papel que você falou, eu acho tão legal. Que enquanto você estava falando, eu fui me imaginando que às vezes quando eu estou escrevendo alguma coisa, só de escrever e dessa reflexão de você fazer com você mesmo, às vezes você já entende se você está na razão, se você não está, se você deveria falar aquilo ou não. Então, às vezes funciona, né? No próprio exercício, às vezes, escrever para você mesmo, né? Às vezes você escreve para você mesmo, para você entender e de fora você olhar a situação para você conseguir assimilar um pouco melhor os seus pontos. Porque, às vezes, a carga emocional realmente, às vezes, é tão grande. E a gente tá naquele sentimento de estar na razão, mas como que a gente está comunicando isso e não escrever, não necessariamente passar para alguém, mas para você se equalizar e o aterrar, se trazer né? de volta e entender a situação melhor, dar aquela olhada de 360 graus, para entender até de uma forma mais consciente e propositiva o que podemos fazer nesse ponto aqui para a gente resolver esse conflito que nós dois precisamos resolver juntos. Né? Tem pessoas que têm facilidade de se comunicar, né? Mais fácil. Tem pessoas que têm facilidade em colocar no papel, né? De novo, né? O que a Dani falou é importante, né? Às vezes você fica tão ansioso querendo comunicar algo, né, que está te incomodando, que você não comunica de uma forma real, daquilo que você realmente está sentindo. Então você atropela as palavras saem pela metade e acaba dando mais confusão no relacionamento do que acertando. Né? Então, se não está com dificuldade, escreve, põe no papel. Eu acho que de todos, essa ainda eu nunca fiz de escrever. E você sempre me fala, né? Você lembra? Uma vez eu falei para você, eu não sei se eu posso falar, Pode. né, Moni? Você estava com dificuldades em relação ao seu pai, né? Foi. De falar o que... escreve uma carta para ele, lê em voz alta, destrói a carta e não precisa falar para ninguém. Só o fato de você ouvir a sua voz, né?
de você falar o que você está sentindo, existe uma liberdade, uma sensação daquele peso sair da tua alma, né? Daquele A do teu carta pro corpo, meu pai eu fiz. né? Essa eu fiz mesmo. E Foi. é importante colocar no papel. Nossa, hoje. Agora vai passando um filme na cabeça, né? Desde quando nasce. Até antes, vindo pra cá, hoje eu tava pensando. Realmente, quando a gente namora, a gente dá o melhor, né? A gente. Até morar separados ajuda nisso, né? A gente toma um banho, a gente fica perfumada, a gente escova o cabelo, a gente fica maquiada. E eu nunca esqueço quando eu cheguei na minha casa com os gêmeos, e aí o meu leite começou a vazar, e aí a minha mãe, que é mãe, né? Ela pegou um copo e colocou embaixo, assim, e de repente o Rafael entrou. E me olhou aqui, não imagina a cena, né? De repente a sua esposa, que sempre estava impecável, com 2 copos, um em cada peito. E aí ele olhou assim, aí eu falei, nossa. E eu nunca esqueço essa cena. Que assim, por mais que a gente esteja junto, a gente ama, a gente tem um filho, naquele momento a fase do namoro praticamente acabou, né? Na alegria e na tristeza, Então, na saúde e na doença, isso, né? essa carga ainda, né? Porque você tá passando por um momento completamente... Nossa. E você ainda quer, de alguma forma, conservar alguma vaidade, alguma coisa assim, mas aos poucos a gente também vai se libertando dessa cobrança. Mas né? é importante. E que é importante ter a vaidade, né? Mas assim, vai se libertando de como que a gente vai se moldando também e vai ficando mais natural. Mas realmente, no começo, né? Que você tem a apojadura, desce o leite. Então, o seio fica daquele jeito. Você precisa, né, de ajuda, porque sozinha você não consegue. Daí você vai começando a ter outros ângulos ali dentro do casamento, mas que essa intimidade também aproxima ali nesse início, né? Agora passando o filme e vendo, né, todos os pontos aqui nessa conversa. Eu tô humilhante. Vocês falando, eu tô lembrando de casos de terapia, né? Como eu falei, né, meu universo é muito feminino, né? Primeiro que na minha casa só tem mulher, né? Segundo que eu escolhi uma faculdade que a maioria era só mulheres, né? E não é só a amamentação, né? Mulher menstrua, mulher tem TPM, mulher tem... Os hormônios da mulher, elas são muito mais complexos do que os dos homens, né? E às vezes, né, os homens se assustam com isso também, né? Eu tive marido que se assustou com o cheiro, se incomodou com o cheiro da menstruação da esposa, né? Então achava nojento, achava aquilo lá, mas é uma coisa natural da mulher, né? E isso volta lá atrás de novo, né? O que foi combinado antes do casamento, né? Porque o casamento não é só coisas boas, pelo contrário, a maioria das coisas que vem à nossa memória quando somos casados foram as coisas ruins. Você falou, né? Comemora coisas boas, né? Vai beber, vai festejar, soltar rojão, pular, dançar. Comemora, porque isso talvez não fique gravado na memória do casal. Mas aquela batida no carro que você deu, né? Que tive que pagar 5.000 de prejuízo lá do conserto do carro, isso vai lembrar para sempre. Né? E eu acho que até as fotos hoje em dia a gente não revelar, que a gente estava conversando esses dias sobre isso no grupo de mães. A gente perde um pouco também disso, né? Porque as fotos, elas trazem pra gente, até o Feng Shui fala, né? De você colocar fotos felizes na sua casa. E aí a gente realmente só lembra de coisa ruim, né? Porque você chega na sua casa, tá uma bagunça. Você chega nas coisas e acaba esquecendo de comemorar. Esse ano eu tava pensando, tanta coisa para comemorar, né? Uma casa que tá vindo, e a gente fica no cansaço, no não diálogo, no não reconhecimento, né? Meu marido faz coisas boas. A gente tem dificuldade realmente de reconhecer. A gente não reconhece nem o grande, imagina os pequenos, né? A mulher, ela precisa ser elogiada o tempo todo. Né? Isso sim. O homem, né? Então,
Bom dia, meu amor. Nossa, como você está bonita hoje, né? Que comida gostosa. Nossa, que você fez, que bacana isso que você fez. A mulher, ela necessita disso, né? Precisa. Toda mulher necessita disso. O homem, ele precisa ser reconhecido. Nossa, que trabalho que você fez, sensacional. Nossa, como é que você, né? Outro dia eu vi um vídeo no Instagram, né? A mulher pegou o vidro do palmito, né? Abriu. Ela viu o marido chegando, ela fechou o vidro. Por favor, dá para você abrir para mim, né? Então, Ai, mas como é difícil fazer isso. sim, né? Mas sei. o homem, ele precisa disso, esse senso, né, de ser forte, de ser macho, né, de ser viril. Ele precisa disso. Ah, mas é difícil, né? Outro dia o Rafael chegou do mercado e aí ele trouxe. Na minha casa tinha um melão fechado, um mamão sem abrir, grandão, e mais outras coisas. Ele trouxe um melão, um mamão tudo arrebentado, e mais um cacho de banana e mais alguma coisa. Daí eu, Rafael, tem um melão fechado, tem um mamão, esse mamão ainda tá torto. Daí ele falou assim, eu tentei. Aí eu falei, nossa, fui chata mesmo, né? Deu, não, tá ótimo esse melão. Porque o homem, É. ele funciona assim, né? Ele funciona com as instruções bem objetivas. Comprar um melão, comprar um mamão e meio quilo de batata. Então ele vai te trazer um melão, um mamão e meio quilo de batata. Ah, a batata tá podre? Ah, você não falou que não precisa, que não falou que não precisava estar podre. Ah, não. Né? Antônio, mas aí você tá protegendo demais o Não, homem. mas Até o Eduardo tá aí. Mas é verdade. A produção se identificou. A mulher, quando ela entra numa sala, ela vê a cor da cortina, da cor do carpete de madeira, como é que está posicionado o som, como é que está posicionado as luzes, se a câmera está virada para a direita, se a câmera está virada para a esquerda, qual é a cor do sofá, que cor que é o celular. A mulher, ela percebe o todo. O homem senta aqui, ele, assim, ele vai olhar para a cortina, vai ver que tem uma cortina branca e só. Ele não vai conseguir perceber o todo. O homem, ele é muito objetivo. Ele não tem essa percepção que a mulher tem, que eu falo sempre para você. Monize, confia Na minha intuição. na sua intuição, confia nas suas percepções, perceba o que está acontecendo ao seu redor, porque a mulher tem esse dom que é dela. O homem já não tem isso. E daí eu acho que é aí que talvez more o desafio e more as principais questionamentos e perguntas que a gente vê hoje em dia, cada vez mais com essa questão, né, do empoderamento feminino, dessa questão dos últimos anos mesmo, que a mulher ela tem um lugar no mercado de trabalho já há anos e que tem conquistado um lugar cada vez mais, e que a mulher cada vez mais ela está também exigente com esses reconhecimentos também de que ela tem outras atribuições, tem outras responsabilidades, tem outras tarefas para além da maternidade, né? Que você até comentou ali que o homem gosta de ser reconhecido e que a mulher gosta desses elogios, mas cada vez mais a mulher também, né, tem esse lugar Sim. de reconhecimento das ações que ela faz cada vez mais. Eu acho que o desafio está aqui, né, Mo? Como que dentre esses o comportamento do homem e o comportamento da mulher, que a gente sabe, toda a questão, né, da natureza do homem, da natureza da mulher, as questões hormonais e tudo mais, né, que o Antônio estava aqui comentando com a gente, como que a gente consegue fechar essas pontas, né, da gente ter esse acolhimento que a mulher tem essas questões e o homem também, mas essa virada de chave, essa necessidade também da mulher ter esse reconhecimento de outras responsabilidades para que a carga consiga se equalizar um pouco mais de tarefas dentro de casa, por exemplo. Do que é o que a gente escuta muito em rodas, né? Por isso que eu tô trazendo. Não tô nem trazendo necessariamente de dentro de casa, mas o que a gente conversa muito e vê as mães, né, conversando e trocando, cada uma na sua realidade, né, dentro da sua rotina de casa, que é extremamente individual de cada família, mas que de alguma forma elas se assemelham ali na hora que a gente está trocando alguma coisa e com essa
com essa atualidade. Eu não sei se eu captei errado, até depois é bom a gente até trocar aqui. Que eu enxergo que talvez, assim, vou pegar pra mim de tudo que tá vindo dessa conversa, é aceitar que enxergamos de formas diferentes e talvez não esperar que um dia meu marido vai me chamar para esse diálogo. Talvez é aceitar que a gente tem que ser quem vai chamar para um diálogo, de sentar num Que a gente pode ser papel, catalisadora disso. ser catalisadora disso. Porque às vezes a gente fica esperando, não sei se você enxerga nas suas terapias, que um dia meu marido vai acordar, trocar um chip e vai falar: nossa, ela tá muito sobrecarregada. Nossa, ela é uma mulher maravilhosa. E isso eu acho que nunca vai acontecer, né? Não, É, não vai. eu acho que E esse nós estamos falando aqui, né, de uma talvez é a forma... maturidade nossa de a uma- gente assumir as rédeas disso, né? Nós estamos falando aqui de uma forma, né, ideal, né? Que seria ideal? Ideal seria isso mesmo. Sim. Mas aquilo que eu falei, só vai acontecer essa mudança a partir do momento que a pessoa sentir a necessidade de mudar. Só que daí já tá explodido. Né? Talvez essa é a sabedoria que nós, mulheres, mais uma vez, né? Temos que ter. A mulher... a partir da gente mesmo. É um ser muito complexo. Veja, historicamente, se a gente pegar a história, né, e lá desde dos inícios do início dos tempos, a mulher sempre foi, né, uma pessoa que cuidou da família, que trabalhava, que sempre ela teve um papel importante na sociedade. Só que em algumas culturas a mulher ela valia menos que não gosto de falar essa expressão, né? Mas a mulher é muito pouco valorizada, vamos dizer assim, Sim. que é a melhor forma de se expressar. E isso foi aumentando durante a Idade Média. Só que, graças a Deus, né, houve essa mudança de cultura, mas é uma mudança muito lenta. Né? Então, aquilo que eu falei, os meninos hoje, né, de 30, 35 anos, né, eles estão tendo uma visão diferente dos meninos de 40, 45, pessoas mais velhas. Né? Por quê? Porque há uma mudança acontecendo. Hoje a mulher ela é muito mais empoderada, hoje a mulher ela é muito mais independente do que as mulheres da minha época, por exemplo. Não que elas não fossem, mas hoje elas são muito mais. E daqui a 10 anos vão ser mais ainda. Né? Então, o ideal, né, que todos nós, né, tivéssemos consciência, né, desses papéis dentro de uma estrutura chamada casamento. Responsabilidades, deveres e obrigações de formas iguais. Aquilo que eu falei assim, eu não sei usar uma chave de fenda. Né? Tudo bem, mas você sabe cozinhar? Eu sei cozinhar. Então, eu quando casei lá no início, quem cozinhava era eu. Minha esposa não sabia fritar um ovo. Né? Porque eu tive que aprender a cozinhar desde pequeno. Então, eu cozinhava, eu fazia comida em casa. Né? Tive que trocar de papéis. Né? Então, isso é importante. A necessidade faz com que a gente busque, né, o equilíbrio dentro do casamento. O importante é sempre o equilíbrio. Olha, eu não consigo fazer isso aqui, embrulhar o bolo num papel vermelho. Você consegue embrulhar? Tá. Só que eu vou lá na papelaria, eu vou comprar o papel vermelho e vou comprar o durex. Você embrulha o bolo? Sabe? Acordo. Faça acordo. Converse. O diálogo de novo. Né? Sim, o diálogo se não houver diálogo dentro de um casamento, não existe casamento. Eu li uma legenda de uma foto, a gente fica, nem lembro agora de quem foi, de alguma pessoa que eu sigo no Instagram. Eu li uma legenda, mas que me chamou a atenção e me fez pensar, que eu achei que faz tanto sentido.
ela escreveu alguma coisa assim: não tem nada mais afrodisíaco do que você se interessar pelo outro. E daí ela fala sobre isso, que é você conversar, ter diálogo, ter interesse sobre o que o outro fez naquele dia, o que ele tá gostando de fazer. Sabe assim, ter realmente o interesse no que o outro tá fazendo, para além, né, e além do que a gente já tem no dia a dia, na nossa casa, nossos desafios e etc, né? Então ela comenta isso, e é tão verdade, tem tanto a ver com o que o Antônio tá trazendo aqui, que é isso, né? Porque você tendo o diálogo sobre todos os desafios que você tem na sua casa, você consegue ter um humor ali equilibrado dentro da casa, e você consegue ter o seu casamento em evidência, e você consegue ter energia de sobra ali para você ter interesse na vida do outro, e o outro tem interesse, e você se interessa em nada, porque no namoro antes de filhos ou antes do casamento é isso, né, que acende o relacionamento, é esse interesse no outro. Eu vou me produzir assim, ou vou fazer tal jeito, ou eu vou num restaurante, porque sempre a gente quer despertar aquele interesse no outro, e é manter isso aceso. Então eu achei que é uma frase simples, mas que significa tanta coisa, né? Nada mais afrodisíaco do que se interessar se pelo outro. vocês permitirem, né, um dos grandes, vamos dizer, problemas, né, que existe nos relacionamentos atuais é justamente esse, né, o desinteresse, né, pelo outro. Veja, ficar sem ter contato físico, né, um beijo, um abraço. Nossa, o abraço ele é tão importante num relacionamento. O sexo é muito importante. E vou citar a Bíblia cristã de novo, né? Que lá em Coríntios diz, né? Não vos priveis de coisa alguma, salvo, talvez, por um motivo muito justo e importante. Se não, faça sexo com seu cônjuge. É bem claro isso na Bíblia cristã, né? Então, o contato físico entre casal, ele é muito importante. E infelizmente nós psicoterapeutas, nós vemos pessoas jovens, né, que perdeu o interesse sexual um pelo outro. E o que acontece? Vai buscar fora, vai buscar outros interesses, vai buscar outras aventuras, porque só ficou na memória aquilo que que o casal teve na vida de namoro. Né? Então o contato, estar ali presente, falando as dificuldades do dia a dia é importante. Você sabe que você estava falando e começou a vir um negócio na minha cabeça, assim, óbvio, né? Eu sabia que a conversa sempre vem pra gente, né? E tá tudo bem. Mas olhando assim, a gente, depois que os filhos nascem, a gente lê muito sobre como educá-los, como falar de um jeito, qual brinquedo você quer ir pro banho, a gente lê muito, mas pouco a gente lê como conversar com o marido, como educar a relação com o marido. Né, esse olhar, eu acho que talvez essa é a grande sacada de hoje pra mim, que a gente fica muito esperando que um dia ele acorde, né? Como às vezes a gente espera que o filho um dia seja educado, e no final das contas a gente tem que a gente mudar, né? A gente perguntar de uma forma com os filhos de uma forma diferente, e talvez agora com os maridos também, né? Vamos sentar aqui, vamos dialogar sobre isso, que isso eu não tô gostando, essa tarefa aqui eu faço, amanhã você vai fazer, a gente vai viajar, na segunda sou eu bebendo, na terça é você com os amigos, e a gente faz essa troca. Hoje eu durmo até com as crianças, amanhã você dorme. Os combinados, Uns né? combinados que às vezes a gente gasta tanto com os filhos de como ser uma melhor mãe, que a gente acredita que daí o marido tem que vir com como ser o melhor marido ele. E no final, e aí a gente fica nessa esperança de um dia vai trocar o chip. Mas também, ao mesmo tempo, no olhar dele, nós não estamos sendo a esposa que ele que espera, né? E aí fica nessa espera. E eu acho que realmente vem pra gente de como ser um diálogo mais produtivo, como trazer essas tarefas que a gente tanto fala que é carga mental. Por que não, a partir de agora, eu posso dar minha carteira de vacina pro Rafael tomar conta, né? Eu nunca pedi isso pra ele.
Não esquece que vocês estão numa sociedade. Eu né? nunca pedi isso para ele. Deveres, obrigações. E até com quadro de gestão. Por que Sim. não, né? Uhum. Uma agenda compartilhada. Sabe, você falou de brinquedo, né? De criação dos filhos, do cuidar dos filhos, né? Uhum. O marido deve participar desse planejamento, né? Do cuidar dos filhos. Sim. É importante, né? Porque ele se sente participativo também na criação. A gente assume tudo e aí depois quer que ele entre assumindo tudo, só que a gente também não fala, né? Sabe uma coisa que agora você falando me fez aqui refletir de algo que eu também vinha refletindo, também faço terapias, né? Sou super adepta. Desde que a Helena fez 6 meses que eu ia voltar a trabalhar, eu senti um baque ali da maternidade, trabalhar fora de casa, trabalhar dentro de casa, aquelas questões. E, né, faz aí quase 2 anos que eu faço terapia. E eu vinha nessa toada de conseguir voltar a me priorizar, voltar a conseguir fazer algumas coisas que eu fazia antes da maternidade, que agora a Helena com 2 anos, ela tá um pouquinho mais autônoma, e daí eu vou conseguindo fazer. Uma coisa que eu percebi muito, né, no meu autoconhecimento e me percebendo, foi que em muitos momentos que eu poderia me priorizar, não necessariamente era porque eu não tinha uma participação dentro de casa do meu marido, por exemplo, ou do pai dos meus filhos, por exemplo, para eu poder fazer isso. Mas muito porque eu não queria perder alguns momentos com as crianças. Então, assim, até pra gente fazer um exercício de que até que ponto, às vezes, é uma falta de parceria ali na divisão de tarefas, até que ponto também a gente, às vezes, tem algumas questões em que a gente quer fazer parte, não quer sair dali, por isso que a gente não também traz uma priorização. E essa reflexão é tão importante, e voltando no ponto que o Antônio trouxe sobre o casamento é uma sociedade, quando a gente está falando de uma empresa, né, a gente sabe, né, quando a gente passou por experiências assim, quando a gente está montando uma empresa ou quando a gente está tocando uma empresa, que é a questão do planejamento estratégico e que você vai ter processos, vai ter ações para que você torne a sua empresa escalável, padrão, e que você não fique atuando pontualmente em cada desafio. Né? Que você tenha os desafios ali que, se ele aparecer, você já tem uma estratégia pronta para agir ali de forma eficiente e eficaz. Né? E no casamento, né, a gente sentar para conversar e colocar na mesa quais que são os principais pontos de desafio aqui dentro da nossa relação. Onde que eu estou esperando e que eu tive uma expectativa frustrada e você também teve uma expectativa frustrada, e como transformar isso. Porque um outro ponto de quando a gente age pontualmente nos desafios, a gente não provoca uma conscientização daquilo, e aquilo vai voltar a acontecer, né? Sim. Então, se a gente para conversar realmente de peito aberto, a gente está entendendo quais que são os pontos que realmente precisam acontecer de forma padronizada e escalável, né? Não quero trazer frieza para o casamento, mas estou sendo lógica aqui, para a gente conseguir trazer alguns elementos até para o pessoal de casa que está assistindo a gente, para elas conseguirem tirar algumas ferramentas desse papo, né? E eu acho que foi uma analogia muito importante aqui nessas trocas nossas, isso, esses combinados, mas que de forma consciente, que as duas partes estão sabendo por que estão fazendo aquilo, para aquilo entre na fluência e na rotina da casa e do casal, né? Se você for em casa, tem regras dos meninos, regras para eles, tarefas divididas entre eles, e eu nunca fiz isso com o Rafael, né? E precisa combinar, né? Agora, Dani, no próprio negócio, né? Quem diz que não existe emoção? Existem emoções. Ah, sim. Você tem alegrias, você tem apreensões, você tem momentos de angústia, né? Então, o relacionamento dentro de um negócio, né? Dentro de algo do mundo corporativo, né? Vamos chamar assim, existem também emoções, né? Eu fui diretor de RH de algumas empresas, né? E você vivenciava, né? Dentro das empresas, né? Emoções, né? Sim. Por mais que a empresa, o objetivo principal daquela empresa é o lucro, né? É o ganhar o dinheiro, mas existem as emoções dentro do mundo corporativo. Sim,
com certeza. Uma analogia completa. Ô, Antônio, agora pulando de papo a ganso. Você acha importante, eu até brinco, tinha uma amiga da minha mãe, quando a gente, acho que eu contei essa história, né? Que eu tinha o quê? Uns 15 anos e o marido dela faleceu, né? E aí a gente foi lá na casa visitar e ela tava chorando, toda sexta-feira era horário marcado, era a nossa noite de tomar um vinho e transar. Você acha importante, assim, ter um horário marcado por isso, né? Ou um jantar, ou um café da manhã, toda semana, né? na agenda? Falando em empresa, então? Tipo, na empresa não tem a sexta livre, não sei. Toda rotina boa e agradável, ela tem que ser feita. Né? Então, tudo que é bom e agradável tem que ser feito. Né? Então, veja, Monize e Dani, o que dá prazer no relacionamento, ele tem que ser exaltado. Ele tem que estar lá como prioridade. Quando a pessoa, o casal se une, os dois são a prioridade. Vocês são a base da estrutura familiar de vocês. Os seus filhos vão se espelhar em vocês. Então, o que é bom e agradável, faça. O que for desagradável, corta. Inclusive, põe na agenda também. Isso. Isso aqui é desagradável. Não vai. Olha, Gestão à vista, hoje teve. porque Mas a gente precisa mesmo. isso, veja, aquilo que eu falo. Casal, quando é jovem, tem que transar todo dia. Né? Uhum. Ah, mas eu estou cansado do meu trabalho. Mentira. Mentira. Né? Mentira, porque quando Antônio, você... tô ficando preocupada. Quem tem 3? Monize, é mentira, Monize. Isso porque é verdade. Quando bom. vocês namoravam, vocês trabalhavam, Sim. vocês estudavam, vocês tinham uma vida intensa. Ou não tinham? Tinha. E não transavam? Transavam. Então é mentira. Ah, porque eu trabalhei, tô cansado, tô com... Mentira! Sexo é energia vital. Sexo renova. Sexo dá a alegria da vida. Sexo dentro de um casamento é a coisa mais importante de um relacionamento. Sem sexo, o casamento não sobrevive. E quando o casal é jovem, minha receita, se eu pudesse dar uma receita, fala assim, faça sexo todo dia. Ah, mas não cansa, não enjoa. É bom, né? É bom. É. Né? É importante. É o item que mais pega nas nossas conversas, né? E talvez realmente colocar na agenda. E porque o sexo, ele pelo acaba... menos para começar, né? Porque... Pra não passar, porque realmente, né? A gente tem essas questões. Não vou nem falar entre gêneros, né? Mas alguém tá cansado, alguém teve o dia corrido e a gente acaba, se vai deixando. Tem uma coisa que eu ouvi uma vez... Quanto e menos verdade, faz, menos faz. Quanto mais faz, mais faz. E quanto menos faz, menos faz. Sim. Né? É assim. Porque acaba esfriando o relacionamento, né? E acaba aquilo que eu falo, né? A pessoa, quando esfria o relacionamento, né? Ela vai falar assim, eu não sou mais desejado, eu não sou mais desejada, eu tô feia, eu tô gorda, eu tô isso, eu tô aquilo, né? Eu tô menstruada, eu tô isso. Sexo é bom até quando a mulher está menstruada. Né? Então, não existe motivos para não ter relação sexual. É que entra naquela bandeja, né? Eu acho que até nessa conversa, o casamento é uma bandeja que a gente está equilibrando tantos pratos que daí a gente tendo... Porque o que acontece, né? No sexo, às vezes, o que é para a mulher, a necessidade do sexo para a mulher pode ser diferente, não sei, vou colocar na mesa, e daí o Antônio traz. Mas o que eu quero trazer é, pra gente chegar nesse sexo todo dia, é importante que tenha essa harmonia em casa pra conseguir chegar nesse sexo. Deixa eu definir para vocês, então, o que é sexo. Isso, né? bora. Sexo não é só o ato de
penetração. Isso. Não é, Não é pra não é ser. só isso, né? O sexo é algo muito maior que o ato de penetração. O sexo é pele, é Carinho. carinho, é conversa, é abraço, é beijo, é perguntar como está se sentindo, é perguntar o que ela precisa, o que ele precisa. Sexo é um relacionamento, né? Íntimo, né? É como se não tivesse. Por que o sexo é bom quando se estão nus? Porque não existe barreira nenhuma naquele momento do ato, não só do ato, do envolvimento sexual. Sim. Né? Então, quando eu estou nu, eu não tenho barreiras, eu não tenho nenhum bloqueio dentro de mim perante a pessoa que eu amo, perante a pessoa que está ali, que é minha esposa, meu marido. Então, o momento sexual não é só penetração. O momento sexual é um conjunto de tudo isso, né? Porque só penetração, para mim, não é sexo. É o carinho. Que- Até o carinho. Aí carinho a gente tem tempo, né? A gente não prioriza. É o carinho, o abraço, o beijo. E que essa definição que o Antônio traz Foi do muito sexo eu boa. acho tão importante. Porque é aí que eu queria chegar, que eu tava chegando na minha, né, eu vou pegando os ganchos das conversas e até trazendo tudo que a gente conversou até aqui, do diálogo, do interesse, da conversa, do equilibrar os pratos e as funções dentro de casa da criação de filhos, pra gente estar nessa disposição do carinho, porque se você está em conflito, a gente tem uma barreira a mais para conseguir chegar nesse sexo, que é o carinho, que é o envolvimento, que é o admirar o sorriso. outro, que é aquele envolvimento a dois, né, que vai aquele momento que vai acontecer ali. Pra gente chegar aí, que é tão importante para a gente praticar, né, fazer o sexo todos os dias, né, que o Antônio falou, tem que fazer sexo todo dia, é muito importante. Nossa, concordo 100%. E como que a gente faz que pra gente ter esse sexo todos os dias, a gente tem todos esses outros pratos nessa bandeja. Sim. E que como é importante essa fala, essa conversa pra gente lembrar de tudo isso pra colocar na rotina, né, Antônio? Como que pra colocar na realidade nossa de casa, todos esses pontos de equilíbrio. Veja, mas eu não quero ter sexo hoje, eu não quero isso. Aquilo que eu falei, no sexo não é só penetração, né? Se você abraçar a sua esposa, se você abraçar o seu marido, se você tiver um envolvimento íntimo com ele, né? Sem penetração mesmo, vocês já estão tendo um ato sexual, né? Porque isso que vai revitalizar o casamento, vai revitalizar a energia de vocês, vai fazer com que os pensamentos e a forma de enxergar o relacionamento mude. Não tem nada mais gostoso do que deitar num braço à noite, né? Não sei. Tem, mas é uma delícia, né? Isso é verdade. Sim. Bom, eu acho Sentimento de coisas resolvidas, né? Sim. De estamos juntos nessa. Estamos do Dani, mesmo lado da quadra. aquilo que você falou, né? A palavra, né? O diálogo, ele liberta, né? Toda vez que eu tenho algum problema, eu preciso falar. Por que a psicoterapia é importante? Porque ela faz com que as pessoas usem as palavras, fazem as pessoas a pensar sobre aquilo que elas estão sentindo e que forma que eu posso ver o que eu estou sentindo de diversas maneiras e encontrar a melhor maneira para que eu possa me libertar de alguma dor emocional, de algum trauma, de algum bloqueio que eu estou tendo. Então a palavra, ela é importante. Sim. Por isso que italiano não morre afogado, né? Parla, parla, parla. Eu acho que é isso. Cobrimos. Eu acho que muitas das cobrimos perguntas praticamente ali, né? tudo. Acho que a última pergunta é: qual é a principal mensagem que você gostaria de transmitir aos pais que estão tentando equilibrar essa vida a dois? Eu vou fazer minha propaganda. Né? A melhor maneira, né, quando nós temos alguma dificuldade, é procurar ajuda.
a psicoterapia, né, de casal, ela é muito importante. Aquilo que eu falei, não é só para quem está com problema, com a corda no pescoço ou com a água batendo no queixo, né? Mas para quem quer melhorar o relacionamento. A psicoterapia de casal, ela ajuda, né, os casais a enxergarem rotas, caminhos diferentes para aquele relacionamento que está travando em algum momento. E Antônio, a gente podia montar um planner de casamento juntos. O que você acha? Planner? E vender, fazer uma collab. Olha lá. Pensando. Montar um produto. É um produto, um quadro. Não tem o quadro de desfraude, quadro do relacionamento. Não é? Sem brincadeira. Porque é isso, é diálogo, é sentar, é conversar, é pontuar. Tem até aqueles círculos que a gente pinta, né, na psicologia, onde a gente tá falhando, onde precisa melhorar. Sim. Talvez são pontos de introduzir a conversa para um casal. Eu fico pensando assim, dá um produto bom, hein? Siga os próximos capítulos. É. Os próximos capítulos. Mas eu acho que é isso. Então eu queria agradecer, Antônio, pelo seu tempo. Obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês aqui. E essas meninas, né, que fazem parte do Salto Coque, que é isso mesmo, né? É se divertir. São momentos únicos na vida de vocês, né? Que tem esse momento de descontrair, né? De uma vida tão pesada, tão carregada que vocês têm, jovens mães, né? Esse momento de descontrair, né? Então aproveita, como diz a Moniz, vamos soltar o coque, né? Eu já não tenho mais, né? Mas soltem o coque, se divertem, né? Se divirtam, desculpe o português, se divirtam, né? Coloque para fora de uma forma consciente, né? Aquilo que vocês precisam aliviar do dia a dia. É verdade. É o extravasar que você sempre Sim, me fala. extravasar. É. Colocar para fora todas essas emoções, né? E obrigada, Dani. Seu aniversário hoje, então obrigada por ter Parabéns, vindo Dani. aqui. Obrigada. Parabéns. Foi uma ótima conversa. Obrigada, amor. Queria- Foi um prazer estar aqui. Assim, poder estar do seu lado nesse momento que eu sei que é importante para você, que, né, é um projeto importante para você e que é importante para todo mundo que participa. Parabéns. Para nós. Parabéns. Foi muito legal. Então, eu queria agradecer ao Cali Studios, agradecer ao Reconstruir, que trouxe todo o café da manhã pra gente, a Vicky, que me vestiu hoje, a RCM Joias. E eu acho que é isso. Muito obrigada, Antônio. Tá lindo. Tô à A gente se vê disposição, segunda, Monique. 8 horas da manhã, né? É, É o nosso encontro semanal. mas, se fosse em São Paulo seria mais fácil. É, né? É o encontro online. é. Muito bom. Isso. Obrigada. Acabou? Muito bem. Parabéns. Achei que foi legal, né?